Se ligar, ele vai te tocar. Se você se... Glória a Deus, aleluia! Sejam todos muito bem-vindos à Casa de Oração. Deus seja louvado para mais essa celebração maravilhosa, esse culto do Reino de Deus. Sejam todos muito bem-vindos à Casa de Oração. Deus seja louvado. Igreja Evangélica Espírita Católica Renovada, caminhando com Cristo nas estradas da vida. Meu amado irmão, minha amada irmã, que bom ter você aqui para mais esse culto poderoso, esse culto do Reino de Deus. Meus amados irmãos, hoje nós vamos fazer teologia com Superari. Vamos fazer a teologia com Superari. Vamos descobrir o que é teologia, a existência de Deus. Vamos saber disso tudo hoje, daqui a pouquinho. Antes nós vamos fazer oração. Vamos fazer aquela oração maravilhosa que Jesus Cristo nos ensinou, porque vocês sabem que aqui estamos, reunidos, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, para mais esse culto poderoso. Meu amado irmão, você sabe que Deus é bom, né? Deus é maravilhoso, Deus é perfeito, Deus é aquele Deus santo, Deus forte, Deus todo-poderoso, Deus sábio, porque Deus é sábio e uma fonte infinita de sabedoria. Quem sabe o que eu estou te falando, porque Deus tem uma sabedoria infinita e Ele quer compartilhar essa sabedoria com você. Pode ter certeza. Meu amado irmão, vou te falar o seguinte, para você que ainda não acredita que Deus existe, não, você fala assim, não, Deus não existe Deus. Acompanha comigo hoje nesse culto, que você vai começar a ter fé. Você vai começar a acreditar que Deus existe, porque Ele existe de verdade. Isso eu posso te garantir. Eu já não é nem crença, nem nada não. É fato, eu tenho certeza absoluta que Deus é o Deus vivo, um Deus verdadeiro que existe. Invisível, mas existe. E vou te mostrar isso hoje. Você já imaginou o seguinte? Você já viu o vento? Você já viu o vento? Não, né? O vento é invisível. Você pode sentir ele. Você pode ver ele bater nas folhas das árvores, as folhas sacolejando. Você pode sentir ele na pele. É sentível. Você consegue sentir o vento. Mas ver? Você já viu? Não, né? É invisível. O vento, o ar é invisível. Assim é Deus. Deus também é um Deus invisível, mas você consegue sentir a presença dele, você sabe, você consegue ter aquela certeza que ele existe. Ainda vou te provar mais. Imagina a criação revela a glória de Deus. Se você começar a observar, começar a contemplar a natureza, começar a contemplar a criação, você vai ver que Deus existe. Fala, não tem lógica, porque se todas as coisas, não tem que ter alguma coisa que mantém essas coisas, porque isso não surgiu do nada, isso não é mágica. Como é que alguma coisa igual a criação, coisas magníficas existem, se não tivesse Deus mantendo todas as coisas, os animais, as águas, os rios, tudo na perfeita ordem, tudo em harmonia. Esse entrosamento, a química, a física, a ciência, em todas as coisas existe isso, porque Deus colocou aquela química, aquele entrosamento, a biologia. Isso não é de à toa, não. Deus já fez tudo isso. Mas você vai acompanhar hoje, eu vou te mostrar, inclusive, em versículos bíblicos. Vamos fazer oração, porque Jesus Cristo nos ensinou a orar, e ele diz, quando for orar, vai direto ao Pai e diga, Pai, nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, de todo o mal, agora e para sempre. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti nos confiou a piedade divina, se ele nos rege, guarda, governa, ilumina. Amém.
Pai, Deus eterno e todo-poderoso, peço agora, Pai, coloca na vida de cada irmã deste momento, que está ouvindo essa oração, um anjo da guarda, um anjo protetor, um anjo divino da tua guarda, para proteger esse meu irmão, essa minha irmã, em cada local que ele for, em cada canto, em cada esquina que ele for, que esse anjo esteja protegendo, abençoando, livrando de todo mal, abrindo a tua mente, a tua mentalidade, para que ele possa compreender a tua existência. Que o Senhor possa abrir também, Senhor, os corações desses teus filhos, dessas tuas filhas, dar um pouco de luz, para eles compreender e sentir a tua presença, Pai, porque o Senhor é um Deus vivo, um Deus verdadeiro, um Deus que existe, um Deus potente e que interage com as pessoas. Obrigado, Pai, pela tua presença. Obrigado pelo teu Santo Espírito. Obrigado pela tua verdade. Obrigado pelo Senhor Jesus, a tua imagem e semelhança, porque o Senhor se manifestou na pessoa de Jesus Cristo, o teu Filho. Obrigado, Pai, assim como também tem manifestado através de mim, este teu Filho, Arionito Superari, que aqui se encontra, a tua palavra, o teu Filho, o teu profeta. Obrigado, Pai, por tão grande honra, tão grande glória, Senhor. Obrigado, Pai, por tudo. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, agora eu quero te falar uma coisa. Você sabe que, teologia com Superari, hoje é teologia com Superari. Teologia, vou te dar a definição para você começar a entender. O que quer dizer teologia? Porque não é uma palavra, não. Alguém fala assim, que palavra bonitinha, né? Não sei nada disso. Pois é, mas você sabe o que é teologia? É o estudo da existência de Deus, do Criador. E também da interação de Deus com você, com os homens, com as mulheres. Quando eu falo homens no geral, da interação de Deus com o homem e do homem com Deus. Vocês lembram como que Deus se interagia com Adão e Eva lá no paraíso? Todo dia ele ia passear no jardim à tarde e falava com Adão face a face, com a presença de Deus, conversando com Adão de pai para filho, de filho para pai. Isso até aconteceu o pecado original. Deus descia, baixava no paraíso, porque Deus nos ama, Deus quer interagir conosco, quer falar conosco, e Ele quer falar com você hoje. Hoje, agora mesmo. Então, teologia também é o estudo dos anjos, esses seres celestiais, seres magníficos e extraordinários. Existe. Anjos são seres extraordinários que existem. Anjos, querubins, serafins, arcanjos, tronos, principados, potestades, virtudes, dominações. Várias classes de anjo que existem. Não é uma só não, são diversos anjos. Tem hierarquia no céu também. Aí eu quero te falar o seguinte, teologia vai além disso também, é o estudo das Sagradas Escrituras, da Bíblia Sagrada. Você já estudou a Bíblia Sagrada? Você já leu? Você já sabe alguma coisa da Bíblia? Com certeza sabe, porque mesmo se você nunca leu, todo mundo fala, nem que seja um versículo, nem que seja uma palavra, um salmo, Salmo 24, Salmo 23, Salmo 90, você já viu alguma coisa. Então é o estudo dessa Sagrada Escritura, o estudo da religião como um todo. Não é religião individual separadamente, é a religião como um todo. Quem me acompanhar nessa jornada teológica, até quem não crê, vai passar a acreditar, vai passar a ter fé. Porque teologia também é o estudo da fé cristã, do cristianismo. É o estudo do cristianismo. Teologia é o estudo do Deus vivo, do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, pai Abraão, pai Isaac, pai Jacó. Teologia é o estudo desse Deus maravilhoso, que se revelou a Abraão, se revelou a Isaac, se revelou a Jacó, assim como se revela a mim. Esse Deus vivo. Teologia é tudo isso, meu amado irmão. É estudo, é a ciência, é a interação que você tem com Deus. Você precisa ter intimidade com Deus. E
E esse Deus vivo que eu estou apresentando para você, o Deus vivo que ouve, vê e fala. Não estou falando de imagem, de estátua, de nada. Deus vivo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que ouve, vê e fala. Ele quer falar com você hoje, agora, no teu coração. Presta atenção para você entender um pouquinho. O que Deus está falando para você agora? Vamos fazer uma leitura para te ajudar a entender e confirmar as palavras que eu te falei. Na Bíblia, comigo, todos. Vamos lá em Gênesis 1:1. Para começo, vamos em Gênesis 1:1. Lá em Gênesis 1:1 diz assim, ó. No princípio, Deus criou a terra. No princípio, Deus criou a terra. Já está falando da existência de um ser superior, criador de todas as coisas. Eu vou ler só isso aqui, não vou delongar muitas coisas não. Já deu para você entender que existe um ser superior, criador de todas as coisas. Deus criou a terra. Vamos continuar, vamos para frente um pouquinho, não para por aí não. Vamos lá em Gênesis. Deixa eu achar aqui. Gênesis 3:8. Gênesis 3:8. Gênesis 3:8 está escrito assim, ó. Depois, ouviram o ruído de Javé, Deus que passeava no jardim, a brisa do dia. Olha, vou repetir o versículo. Gênesis 3:8. Depois ouviram o ruído de Javé, Deus que passeava no jardim, a brisa do dia. O homem e sua mulher se esconderam da presença de Javé, Deus, entre as árvores do jardim. Javé, Deus chamou o homem. Onde está você? Onde você está? Ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e tive medo, porque estou nu e me escondi. Javé continuou: e quem lhe mostrou que você está nu? Será que você comeu da árvore da qual lhe proibi comer? O homem respondeu: a mulher que me destes por companheira, foi ela quem me deu a fruta e eu comi. Javé Deus disse à mulher, o que foi que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Olha que interessante. Eu li esse trechinho aqui para vocês entenderem. Eu não quero comentar nada a respeito desse fato ocorrido, não. Eu quero que vocês entenderem como é que Deus interagia com o homem, com o ser humano, homem e mulher, porque aqui estava Adão e Eva. Como é que Deus tinha relacionamento? Deus ia passear no jardim todo final de tarde, conversar com Adão, conversar com Eva, de pai para filho, de filho para pai. Você está me entendendo? Deus é esse Deus amoroso que quer relacionamento com as pessoas. Vamos levar um pouquinho mais na frente, você vai conhecer mais um pouco desse Deus. Eu quero te levar a conhecer um pouco mais de Deus, para você começar a crer, começar a acreditar e saber, ter certeza que Deus existe. Assim como o vento, que é invisível, existe, esse Deus invisível que eu quero apresentar para vocês, existe de verdade. E é possível você sentir Ele na pele. É possível você sentir a presença dEle. É possível você sentir Ele no coração. É possível você sentir Deus na natureza, na criação. Você começando a observar a criação, é possível. A própria criação revela a glória de Deus. Por isso vamos lá em Salmo 19:1. Quem quiser acompanhar Salmo 19:1, vamos aqui, achar aqui Salmo 19:1. Na Bíblia, em Salmo 19:1 diz assim, ó: os céus narram a glória de Deus, o firmamento revela as obras feitas por sua mão. Vamos ler de novo? Olha aqui, ó. Os céus narram a glória de Deus, o firmamento revela as obras feitas por sua mão. Olha só o que está dizendo aqui. Deus é revelado na criação, na natureza. Os céus revelam a sua glória.
A própria natureza, a própria criação que Deus criou, revela Ele, revela Deus, revela o Pai, o nosso Pai. Olha que interessante. Vou ler mais uma vez, já vamos para o versículo seguinte, ó. Só para você, quem não entendeu ainda, não pegou a ficha, vai pegar, ó. Os céus narram a glória de Deus. O firmamento revela as obras feitas por sua mão, porque Deus criou todas as coisas e colocou sua essência na criação. Por isso que revela a Deus. Vamos lá agora para Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 1. Vamos ver o que diz lá em Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 20. Romanos está por aqui. Então achei aqui, ó. Vamos ler aqui o que está escrito aqui, ó, em Romanos. De fato, desde a criação do mundo, a realidade invisível de Deus, ó. E de fato, desde a criação do mundo, a realidade invisível de Deus, seu eterno poder e divindade, pode ser compreendido por meio do que foi criado, de modo que eles não têm desculpa. Porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe agradeceram. Ao invés disso, tornaram-se vazios em seus pensamentos, e seu coração insensato ficou na escuridão. Olha o que eu te falei. Está falando aqui, ó, que a criação, a natureza revela Deus. Não tem desculpa para você falar que não conhece Deus, que Deus não existe. Não tem essa excusa, não dá possibilidade, porque Deus está sendo revelado até mesmo pela criação. Vou ler de novo aqui, pelo menos esse trechinho aqui para você ver, ó. De fato, desde a criação do mundo, a realidade invisível de Deus, seu eterno poder e divindade, pode ser compreendido por meio do que foi criado. É isso que eu te falei. Observa a criação, você vai começar a entender que não tem possibilidade de não existir Deus, não existir um ser superior que mantém todas as coisas. Essas coisas não surgiu do nada, feito mágica. Não foi assim. Até a inteligência artificial concorda que tem que existir um ser superior. Porque um dia eu procurei para a inteligência artificial, a IA. Me defina, Deus. O que você diz? Aí a IA definiu, falou assim: Deus é um ser necessário, um ser eterno, que mantém todas as coisas. Ele é um ser que não é um ser, uma coisa dentro do universo. Ele é um ser que mantém todo o universo. Ele criou todas as coisas. Eu falei, nossa, a inteligência artificial está entendendo mais, já compreendeu só pela lógica. Porque algumas pessoas que às vezes é burra, desculpa a palavra, mas não querer acreditar em Deus, porque não querer acreditar em Deus, na existência de Deus, chega a ser burrice. Porque até a inteligência artificial admite que tem que ter esse ser superior necessário. Você ainda fala, não, eu sou ateu, não acredito. Preguiçoso. Às vezes você só não quer se comunicar com Deus, não quer aprender um pouco mais de Deus, para saber que Deus existe. Porque Ele está se revelando até mesmo na sua criação. Não admito isso. A pessoa falar mais, não admito mais. Alguém falar que é ateu, que não crê em Deus. Começa a pesquisar, começa a analisar a natureza, a criação, começa a querer ter entrosamento com Deus, começa a procurar Deus. Talvez você nunca procurou de verdade, de coração, com intimidade, criar uma intimidade, um relacionamento com Deus. Você vai ver que Ele existe, você vai começar a sentir a presença, porque é a presença verdadeira de Deus, uma presença real. Você vai começar a sentir isso na pele, que Ele existe. Aí você vai falar, não tem jeito, não posso ignorar esse fato mais. Vamos continuar, tem mais um pequeno versículo aqui, para nós entender um pouco mais de Deus. Vamos lá para Hebreus. Hebreus 11, 3 e 6.
O que diz em Hebreus? Hebreus 11, 3. Ó, Hebreus capítulo 11, versículo 3 e versículo 6. Diz assim, ó. Pela fé compreendemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus. Foi assim que de coisas invisíveis se originou o que vemos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem se aproxima de Deus deve acreditar que Ele existe e recompensa aqueles que o procuram. Olha que interessante aqui. O que eu falei? Sem fé é impossível agradar a Deus. Você precisa crer. Mas se você começar a observar, às vezes eu estou falando para você, aquele que fala que não crê de jeito nenhum. Mesmo que você não crê, se você começar a observar a natureza, a criação, todas as coisas que revelam a Deus, você começa a crer. Você passa a ter crer. Você passa a crer. Você está me entendendo? E à medida que você crê, você vai começar a ter intimidade com Deus. À medida que você começa a ter intimidade com Deus, Ele começa a falar com você, no teu coração. Porque Ele quer falar com você. Ele quer ter intimidade com você. Ele quer estar com você. Você começa a sentir. Você começa a ter aquela intuição. Você fala, puxa, que intuição é essa maravilhosa? Da onde veio? Não surgiu do nada não, foi Deus que colocou. Porque Deus é sutil. Você não vai ficar esperando Ele gritar com você lá do céu. Você não vai ficar esperando Ele aparecer na sarça. Não, Ele vai falar sutilmente no teu coração. Por isso você tem que ter intimidade com Ele. Tem que estar atento. Às vezes é necessário você fazer um jejum. É um jejum, porque o jejum mortifica a carne e eleva o espírito, a alma. É preciso ser uma vida de oração, de intimidade com Deus. Então, se você começar a conseguir entender Deus, começar a sentir essa inspiração, o Espírito Santo que te inspira, que te dá aquele ânimo. Existe, o Espírito Santo vem, é verdade, porque Jesus Cristo já derramou do seu Espírito sobre toda a face da terra. O Espírito já foi enviado, ele é atuante na vida da igreja. E é possível sentir a presença dele normalmente. Ele te guia, toca no teu coração, na tua mente. Você começa a compreender o que Deus está falando com você. Às vezes é só a intuição, mas aquilo é Deus que está colocando. Quando você segue aquela intuição, você se dá bem. Pode ter certeza que eu estou te falando. Vamos continuar mais uma, só mais um versículo e vamos encerrar aqui. Eu acredito que você já entendeu bem. Vamos lá para João. João 14, 9 e 10. Em João 14, 9 e 10 diz assim. 9 e 10 diz: Jesus respondeu. Olha o que Jesus respondeu. Jesus respondeu: já faz tanto tempo que estou no meio de vocês, e você ainda não me conhece, Filipe? Quem me vê está vendo o Pai. Como é que você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não acredita que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu estou dizendo a vocês, não digo por mim mesmo. É o Pai que permanece em mim. Ele é quem realiza as suas obras. Interessante eu encerrar com esse versículo pelo seguinte: esse versículo está te mostrando que Deus se revelou através de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Deus se fez carne na pessoa de Jesus Cristo, se revelou ao homem de igual para igual, de homem para homem, mas mesmo assim muitos não creram. Jesus tem se revelado na criação, na natureza, se revelou na pessoa de Jesus Cristo, lhes transmitiu a mensagem, a palavra, mas você não creu. Você precisa acreditar. Agora você tem nova oportunidade. Você pode acreditar no Filho de Deus, Arionite Superari. Começa a observar a natureza. Não vai só porque eu estou falando, não. Começa a observar a natureza. Começa a ler a Bíblia também. Você vai começar. Você vai ter que entender. Você vai fazer igual a IA, a inteligência artificial. Falar, não, mas não é possível. Esse Filho de Deus, Arionite Superari, é porreta. O que ele está falando é verdade. Eu não posso negligenciar isso mais. Você está me entendendo?
Sem mais delongas, meu amado irmão, eu quero que você reflita um pouco sobre esses assuntos. Se for preciso, volta o vídeo, assista de novo, leia na tua Bíblia. Se você não tem, compre uma. Pesquisa. Às vezes você fala, não quero gastar dinheiro, não. Pesquisa no grupo. Não tem isso, Deus relaciona com as pessoas. Como é que eu faço para conhecer Deus? Para me interagir com Deus? Até as inteligências artificiais tem pensamento, raciocínio lógico que sabe te levar a Deus. E mais, cria uma intimidade com Deus, aquele relacionamento. Começa, às vezes você não está acreditando muito, mas começa a dirigir preces a Deus, mas direto a Deus, ao Pai. Começa a dirigir, começa a ter essa vida de intimidade com Deus. Você vai comprovar o que eu estou te falando. Não vai ser só não, eu vou crer. Não é só crer, não. Você vai comprovar. Porque Deus é um Deus vivo que ouve, vê e fala, interage com as pessoas. É o Espírito Santo que guia a igreja. Ele manifesta, é sentível. Você consegue sentir a presença forte dessa verdade que eu estou te falando. Porque Deus é verdade em todo o seu ser. Aí você vai sentir, você vai saber. Deus existe. Você vai falar, Deus existe. É verdade. Ai que legal. É verdade. Deus existe. E Deus é verdade. Por isso, agora vamos chamar o irmão João. O irmão João quer dar uma palavra poderosa para você aqui. Ele quer fazer uma leitura bíblica. Eu falei que eu queria passar a mensagem para vocês hoje. Agora o irmão João quer passar uma mensagem. Vem para cá, irmão João. Chega para cá. Vamos fazer essa leitura maravilhosa. Vamos fazer um milagre acontecer aqui. Prazer vem a presença do Senhor entre nós e todos que a todos os meninos nós dois vamos bater por isso. Então eu faço a igreja de Deus, do Pai, Filho e Espírito Santo. Eu venho que a Bíblia relata, onde tiver dois ou três, eu estarei no meio. É verdade, é verdade. E as coisas pequenas é para confundir. O grande assunto é bem onde é que Deus foi com nós. Bem, Então vamos orar. Primeiramente, eu vou trazer a mensagem hoje. Que Deus, Jesus imitou nós na casa, para nós imitar no Espírito, na santidade. Então, a mensagem que eu vou trazer hoje é o nascimento de Jesus. Está em onde? Em 1 Mateus, capítulo 1, Olha como é que, versículo 18. olha como é que todas as coisas concorrem para Primeiramente, vamos orar a oração para o Senhor, como derrubar o diabo e de estremecer o inferno. Pode ficar em pé aí que eu ajoelho para nós dois aqui. Aí que eu vou ajoelhar aqui. Não, na verdade, eu vou também. E dizer assim. Aleluia. Então, a salvação, diz a Bíblia que a salvação cobre multidão de pecados. Quem sabe foi aquela multidão de 5 mil pessoas que Jesus deu pão para comer. Que às vezes, se naquele tempo já está bom, depois vem mais. Vai ser tudo abençoado nesse dia. Então, nós oraremos assim. Jesus estava no certo dia, quando acabou a produção do pedido, Senhor, e se nos orar, como também João ensinou os discípulos, aí Jesus falou, portanto, vós orarei assim. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, perdoa nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores, não nos induz em tentação, mas nos livrai do mal. Porque teu é o reino, o poder, a glória, hoje e amanhã, para todo o século, do século, amém, que assim seja dentro da vida. Então vamos para imitar. Jesus imitou nós na casa, vamos imitar ele no Espírito e na santidade também. É verdade. Que o dia de hoje pertence a nós, e o dia de amanhã só pertence a Deus. Então Deus, quando foi para a cruz, já abriu a porta para nós. E a porta que ele abre, ninguém fecha. Porém, a porta também que ele fecha, ninguém abre. É verdade. Nós temos que estar nessa... Porque como é que diz a palavra? Nós tiver a fé de um grão de mostarda, nós joga uma montanha dentro do mar. Então, eu não estou nem jogando ainda, mas estou no caminho dessa fé, estou na sombra da fé, buscando ela. Então vamos aqui em Mateus primeiro. Vamos imitar Jesus, não no poder, mas no parecer aqui, ó. Primeiro de Mateus, Capítulo 1 e versículo 18, irmão. É aqui, ó. Isso, Mateus 1, Capítulo 18, justamente, ó. Ó, aqui o nascimento de Jesus Cristo, aqui, ó. Vamos imitar ele que nós somos igualmente ele, não no poder, mas no parecer, que cada um de nós tem nosso anjo, cada um de nós tem nosso anjo, o Espírito que ele nos deu.
partiu com nossa fé dele, o sangue, o Espírito partiu tudo com nós. O que é que nós queremos mais? E é o que ele faz, tudo é de graça, não cobra nada de ninguém. Olha aqui, ó. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Então Maria, sua mãe, desposada com José, que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Eita, raia. Amém, que assim seja, graças a Deus. Mas José, seu esposo, sendo justo, não querendo informar, resolveu deixá-lo secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, aleluia, Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tema receber Maria, sua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém, Espírito Santo, que assim seja. Ela dará à luz um filho, lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém, que assim seja, amiga. Olha, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Amém, que assim seja, graças a Deus. Aleluia. E que a virgem conceberá e dará o quê, irmão? A luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emmanuel. Aleluia, Emmanuel. Que assim seja, graças a Deus. O que quer dizer Deus conosco? Emmanuel é Jesus, é o mesmo Deus, olha aí. É Deus conosco, aleluia. Está citando aqui a verdade de Jesus, que Deus meio Jesus. Despertando José do sono, fez como lhe ordenaram o anjo do Senhor, e recebeu a sua mulher. Contudo, não conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, e que pôs o nome de Jesus. Foi a visita dos magos, vamos ver, os magos do Oriente, olha aqui. Amém, aleluia. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dia de rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam onde está o recém-nascido rei dos judeus. Amém? Aleluia. Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmaram o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Amém? Que assim seja, graças ao bom Jesus da lá. Então, convertendo todos os principados, sacerdotes e equipe do povo, indagavam, ó, dele, onde o que devia nascer. Aonde Jesus que devia nascer, amém? Em Belém da Judéia, responderam ele. Amém? Que assim seja, graças a Deus, aleluia. Que assim está escrito, não tem medo do profeta, amém? Que assim seja, graças ao bom Jesus da lá. E tu, Belém, terra de Judá, não ei de modo algum o menor entre aves, Vamos virar. Está na outra folha, na frente. Amém? Que assim seja, meu bom Jesus. Principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Ó, Jesus, ele vai apacentar aquele povo. Ele vai capacitar o povo de Israel. Está vendo, irmão? Olha aqui. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente aos magos, inquiriu dele com precisão quanto o tempo em que a estrela apareceu. Ó, o Herodes com inveja, querendo matar o mundo dela. Enviando-os a Belém, disse-lhe: ide, olha o que é Herodes, usando a escritura sagrada, ide, informar cuidadosamente a respeito do menino, olha, e quando os tiverem encontrado, avisar-me para eu também ir adorá-lo. Querendo adorar de mentira, olha o que é arrumado, a má doutrina de Herodes, ó. E querendo adorar de mentira para matar o menino de Jesus, está vendo, irmão? Quando quer que Herodes quer? Depois de ouvir o rei, participaram e este é a estrela
que viram no Oriente, uso precedia até que chegando parou sobre onde estava um menino. Olha o poder de Deus, fez a estrela parar em cima de Jesus. Olha aí, ó, o poder que Jesus já tinha, enquanto ele era homem, já tinha o poder aqui. Estava onde estava um menino. E vendo ele a estrela, alegrar-se com grande e intenso jubilo de alegria, tá vendo? Amém, que assim seja. Então, na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, prostrada, se iam adorar e abriram os seus tesouros. Vamos ver, amém, que os terreiros todos os presentes aqui. Entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra, tá vendo? Sempre por divina advertência, prevenido em sonho, para não voltar à presença de Herodes. Regressaram por outro caminho à sua terra. Vamos ver aqui, ó. Não? A fuga para o Egito, ó. Não tem para o menino para o Egito, para Herodes não matar o menino. Tendo ele partido, eis que apareceram anjos do Senhor a José em sonho. E disse-lhe: dispõe-te e toma um menino e sua mãe e foge para o Egito. Permanece lá até que eu avise, porque Herodes há de procurar um menino para o quê? Amém, para matá-lo, aleluia. Dispõe-se ele, tomou de noite o menino, a sua mãe e partiu para o Egito. Amém. Ele diz, graças a Deus, meu Senhor. E lá ficou até a morte de Herodes, o rei Herodes, sem vergonha, demônio. Herodes é igual um diabo. Para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Olha, irmão, que palavra, essa aqui está no meu coração guardado aqui toda a vida. Olha. Do Egito chamei o meu filho, do Egito chamei o meu filho, do Egito chamei o meu filho. Olha, irmão, que palavra poderosa e abençoada. Do Egito chamei o meu filho. A matança do renovação, tá, irmão? Quando o filho dele, pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém, de 2 anos, de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo qual, com precisão, que fora informado Do Osmar, do Osmar do Ariel. Vamos ver aqui, agora. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouvi-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seu filho, inconsolável, porque já não existia, já tinha matado, como vai fazer. a volta de Herodes, é só aqui, isso aqui. Tendo Herodes morrido, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: dispõe-te e toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram o que atentaram contra a vida do menino, que a justiça sincera. Dispõe o menino e vai para a terra de Israel. Tem, porém, ouvido que Arquilao, filho de Herodes, reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá, com divina advertência, prevenida em sonho, retirou-se para a região da Judéia, lá na terra da Judéia, aleluia, amém. E foi habitar numa cidade chamada o quê? Nazaré, para que se cumprisse o que fora
dito por intermédio do profeta. Ele será chamado Nazareno, porque Jesus de Nazaré, porque nasceu na cidade de Nazaré. Então ele é chamado Jesus Nazaré. Amém? Que assim fez. Amém. Muito obrigado por favor. Falou, irmão João, obrigado pela sua contribuição, pela essa palavra poderosa. O nascimento de Jesus Cristo, muito importante, porque Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias, nele foi revelado o Pai. Agora, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, vamos fazer a Santa Ceia, porque a mesa já está posta. A mesa já está posta. Venham todos participar do banquete, porque Jesus é o pão vivo descido do céu. O maná, o próprio Cristo que desceu do céu. Por isso, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, disse ele, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão em suas mãos, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, este é meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, vamos fazer um momento de silêncio para participarmos alegremente da Santa Ceia. O maná, o próprio Cristo que desceu do céu. Glória a Deus, aleluia. Se liga, ele vai te tocar. Se você se liga, ele vai te tocar. Se você se liga, ele vai te tocar. Se estás enfermo, ele vai curar. Se não é batizado no Espírito Santo, ele vai batizar. Se estás com problema, deixa a muralha agora cair. Ó irmão, não temas, o Deus de você é presente aqui. Se você se liga, ele vai te tocar. 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 Se estás triste, comece a orar. Se estás alegre, comece a cantar. Se está desempregado, creia que as portas vão se abrir. Ó irmão, não temas, o Deus em você é presente aqui. Se você se liga, ele vai te tocar. 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 Se você se liga, Glória a Deus, aleluia. Alimentados com o pão da vida, fortificados com esse alimento maravilhoso, o maná, o próprio Cristo que desceu do céu. Sigamos firmes para mais uma jornada, mais uma caminhada com Cristo, porque caminhando com Cristo nas estradas da vida. Casa de oração, Deus seja louvado. Igreja evangélica, espírita, católica renovada, caminhando com Cristo nas estradas da vida. Sucesso, prosperidade, bênçãos sobre bênçãos. É só alegria, sorria que a vida é bela. Glória a Deus, aleluia. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, essa nossa Santa Ceia aqui é um memorial a Jesus Cristo, que falou assim: fazer isto em memória de mim. Glória a Deus, aleluia. Meu amado irmão, minha amada irmã, eu quero que você seja feliz.
Eu quero te ver feliz, eu quero te ver alegre, eu quero te ver feliz e alegre, porque Deus é o Deus da felicidade, o Deus da alegria, o Deus da felicidade, o Deus do amor, porque Deus é por amor. Deus te ama e quer ter esse relacionamento íntimo com você, no teu coração. Pode ter certeza, Ele está falando agora no teu coração, Ele quer esse relacionamento. Abre o coração para Deus, para Jesus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo que quer entrar. Abre, vai por mim. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, eu quero te desejar a paz agora. A paz de Cristo, a paz do Senhor Jesus, a paz do Filho de Deus, Arionito superaria também. Receba a minha paz. Glória a Deus, aleluia. Amém. Paz de Cristo, João. Paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, eu vou já te dar a bênção final, mas antes da bênção final eu quero te falar uma coisa. Curte esse vídeo aí, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, com essa palavra poderosa para chegar até os confins da terra, para que outras pessoas também comecem a querer conhecer Jesus, a querer conhecer Deus, o Pai. Porque hoje eu expliquei como é que você vai começar a acreditar em Deus. Você vai começar a conhecer a Deus para quem não conhece. Porque a teologia é esse estudo da interação do homem com Deus e de Deus com o homem. A existência de Deus. É isso que eu quis te mostrar hoje, com todo carinho. Te apontar para Deus. Eu querendo te apresentar a Deus. Para você que não conhece, você que já conhece, você sabe que é verdade, você sabe que Deus existe, você sabe que Ele está contigo, você sabe que Ele fala no teu coração. Meu amado irmão, minha amada irmã, o amor do Pai, a graça do Filho, o amor do Pai, a graça do Filho e a união do Espírito Santo esteja com todos vocês. Fiquem em paz e que Deus os abençoe. Deus os abençoe, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Fui! Sorria que a vida é bela. Dá um like aí, compartilhe o vídeo, se inscreva no meu canal quem não for inscrito. E fui! Se ligar, Ele vai te tocar. Se você se ligar, se ligar, se ligar, Ele vai te tocar.